Quem achou diz amém. Está escrito assim: dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Feche teus olhos, somente até aí. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, que o teu Espírito Santo continue operando aqui no nosso meio, que teu Espírito continue falando aos nossos corações com a tua voz suave, continue ministrando, quebrando todo jugo, toda amarra, que a tua voz continue falando sobre nós de forma suave, macia. Quebra toda resistência, Senhor. Quebra tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos faça, Senhor, nessa noite ser uma noite singular, uma noite de discernimento, uma noite de mudança, uma noite de entendimento, uma noite de alinhamento. Por isso nós pedimos ao Teu Espírito Santo, fale em nós e sobre nós de forma sobrenatural. Que o Senhor encontre espaço em nosso coração, que nós estejamos submissos, não somente para entoar cânticos, mas agora para receber a palavra do Senhor, como um alimento que sustenta, como um alimento que nos renova, como aquilo que nos faz ser impulsionados para viver a paz e a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite determinante para as nossas vidas, para os nossos ministérios, que nós possamos sair daqui transformado, renovado, como diz a tua palavra, pela renovação da vossa mente, nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Pode se sentar. O tema da mensagem dessa noite é: que horas são? Vira para o teu irmão que está do seu lado e pergunta para ele: que horas são? Eu não sei você, mas quando eu chegar no céu, eu vou ser recebido com uma xícara de café, gente. Café plantado. Uma das nossas capacidades principais, o ser humano tem muita capacidade de se mover, de discernir. E uma das nossas capacidades é de discernir entre o bem e o mal, o certo ou o errado. Nós temos capacidade para olhar para o céu e dizer: olha, hoje vai chover. Ou olhar para o céu e ver que tem nuvens no céu e falar: não, vai dar chuva não, é só uma nuvem passageira. Ou quando o dia está com muito do céu aberto e a gente declara: hoje vai ser um dia ensolarado, hoje vai fazer muito calor. A nossa capacidade é tão grande em nos adaptarmos, em criarmos sobre essa questão do tempo, que o homem conseguiu inventar uma máquina que consegue nos situar dentro das 24 horas do dia. O homem olhou e falou: olha, o sol nasce em um horário e se põe em outro. O homem então agora consegue criar um relógio para que esse relógio possa instruir o homem, para que o homem fale: olha, agora são 2 horas da tarde, são 3, são 19. O homem não tem capacidade, não tem dificuldade de entender qual hora são. O homem criou um calendário baseado nas estrelas. O homem consegue discernir meses do ano, consegue virar e falar: olha, as estações, é outono, é inverno, é verão, é primavera. Nós não temos dificuldade para discernir essas coisas, mas a pergunta que tem me indagado nestes dias é: será que as pessoas estão discernindo o Cronos ou o Kairos? Será que nós estamos discernindo esse tempo presente no natural, ou nós conseguimos olhar para o movimento de Deus sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, e entender que Deus está se movendo e fazendo algo? Essa mensagem, que horas são, não tem a ver com uma pergunta cronológica, não tem a ver com o tempo de relógio, mas tem a ver com a nossa capacidade de discernir o movimento espiritual de Deus, de entender que o Senhor está se movendo, de entender que Deus está fazendo algo nesse ano,
que esse ano é um ano diferente, e não diferente porque nós declaramos o tema do ano das portas abertas, mas é um ano diferente porque há um movimento do Espírito sobre esse ano. E eu tenho me sentido profundamente incomodado diante do que Deus está fazendo no nosso meio. Essa mensagem nasceu de um desconforto. Essa mensagem nasceu de uma dificuldade de entender, de ficar perguntando, gente, como que nós estamos respondendo? Se eu perguntasse para aqueles que fazem parte dessa casa, não tem dificuldade de falar, olha, Deus está movimentando no nosso meio. Nós nunca vimos tanta manifestação de Deus como nós vemos hoje. Nós nunca vimos tanta unção sendo derramada. E meu coração fica angustiado, eu sinto tristeza. E esse sentimento muitas das vezes não vem de mim, porque eu fico assim, Deus, o que está acontecendo com a tua igreja? E Deus começou a ministrar no meu coração. O povo está olhando só para o Cronos e está esquecendo o Kairos. O povo está olhando para um compromisso na agenda às 19 horas do domingo. Está esquecendo do movimento do Espírito que está acontecendo consecutivamente, minuto após minuto, segundo após segundo. Não tem a ver com o compromisso às 19 horas, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo 24 horas do dia que nós temos. Porque nós não estamos entendendo o que Ele está fazendo. Eu não sei você, mas eu fico constantemente tentando ouvir o Senhor. E talvez você pode olhar aí e falar, ah, pastor, para você é fácil, não é não, gente? Tem que gastar tempo. Talvez diferente de outros que têm uma capacidade profética maior, eu não tenho. E eu fico o tempo todo tentando ouvir o Senhor, tentando falar, Deus, eu preciso entender. Eu preciso entender o que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está se movendo, porque eu não quero ir para a direita e o Senhor está indo para a esquerda. Nós deveríamos nos perguntar para onde Jesus está se movendo nesse tempo. O que Jesus pretende fazer nesse bairro? O que Jesus pretende fazer nessa cidade? O que Jesus pretende fazer na sua vida? Para que nós não possamos correr o risco de que seja necessário que Deus se levante uma outra geração, porque essa geração não teve compromisso de responder e de discernir a voz profética do Senhor. Existe uma frase muito marcante de uma organização cristã que diz assim: toda geração tem a chance de mudar o mundo, e essa é a nossa. Eu não sei você, mas quando eu ouço isso, o meu coração se alegra, me enche de desejo, e o meu pensamento é, ei, eu posso fazer mais, eu posso ser melhor. Para mim é muito claro que Deus nos chamou para transformar realidades, para que a gente possa ser resposta para uma geração que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós deveríamos ser aquele povo que está aqui e diz como Moisés, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos tire desse local. Se o Senhor não for, Deus, não permita que eu caminhe sem o Senhor estar na minha frente, sem o Senhor estar me conduzindo. Deus, eu preciso responder ao seu movimento. E aí nós vemos essa manifestação de Deus. Nós vemos cada domingo, cada culto, nós vemos Deus falar por meio de profetas, vemos Deus falar por meio de outros, dando visões, dando sonhos no nosso meio. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem despertado uma geração de profetas na nossa igreja, e essas pessoas têm recebido visões da parte de Deus, têm recebido sonhos, e eu olho para esse movimento e eu falo assim, Deus, eu não quero me perder, eu não quero perder esse compromisso daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero olhar e falar, ei, se passou mais uma geração que não conseguiu responder aos feitos de Deus. E nesse texto Jesus, ele vem dizendo, olha, esse povo sabe julgar muito bem o que é externo, o que provém da natureza. Mas Jesus logo depois ele começa a fazer uma crítica. Jesus vira para eles e fala, olha, vocês são hipócritas. E essa palavra hipócrita, ela vem do grego, e ela vem daqueles que encenavam peças no anfiteatro, e eles usavam uma máscara, e quando ele estava naquela máscara, usando aquela máscara, encenando, eles eram hipócritas, porque eles estavam encenando algo que eles não eram.
E quando Jesus vira para eles e fala assim: olha, vocês estão sendo hipócritas. Jesus estava falando de duas uma. Vocês estão sendo hipócritas porque vocês estão encenando que vem o meu movimento, fazem parte dele, mas não estão entendendo o que está acontecendo. Ou Jesus estava dizendo para ele: vocês são hipócritas porque vocês estão vendo o meu movimento, e mesmo vendo o meu movimento, aquilo que eu tenho feito, vocês não têm entrado, não têm respondido a isso. E aí Jesus começa a falar para eles, fala: olha, vocês não estão discernindo o tempo, vocês não estão conseguindo discernir o tempo presente. E para entender o significado desse versículo, a gente precisa olhar para a língua original no grego. A palavra tempo, ela existe duas palavras que traz significado para tempo. No grego nós temos um vocabulário mais extenso, às vezes nós temos duas palavras para a mesma coisa, mas com sentidos diferentes. Um exemplo: cronos e kairos dão sentido e significado a tempo, mas falam de duas coisas diferentes. O cronos é a sucessão de dias, horas, meses. A nossa palavra cronologia vem dessa palavra cronos. O cronos tem a ver com esse tempo natural. O cronos tem a ver com isso que nós conseguimos mensurar com o nosso calendário, anotar na nossa agenda, dizer com o nosso relógio. Mas o kairos fala daquilo que não é contado por meio de coisas físicas, não é por meio de aspectos naturais. O kairos fala de um tempo, de um acontecimento, fala de um tempo espiritual. Numa tradução mais simples, o kairos nós poderíamos dizer que é o tempo oportuno de Deus. E quando Jesus, ele então chama o povo para conversar, Jesus, ele usa a palavra kairos. A palavra que Jesus usa ali para falar: olha, vocês não estão discernindo o tempo. Jesus não estava falando para eles que eles não sabiam quando era dia, quando era noite. Jesus estava falando para eles: vocês não estão entendendo o movimento espiritual que está acontecendo nesse ambiente. Vocês não estão discernindo aquilo que eu estou fazendo. Jesus, ele vem falando para as multidões. Ele vem dizendo: olha, vocês discernem muito bem os aspectos físicos, de chuva, de tantas outras coisas, mas nos que diz respeito às coisas espirituais, vocês têm dificuldade de entender. A multidão era péssima para discernir o kairos, o tempo de Deus, o tempo oportuno. E a multidão, ela sempre, muitas das vezes, ela vai ter dificuldade para entender aquilo que Deus está fazendo, porque a multidão, ela experimentou tantos milagres, ela viu os milagres do Senhor, ela viu Jesus se manifestando, Jesus curando, fazendo todo o movimento, e muitos ainda perguntaram: será que Ele é o Cristo mesmo? E se nós trouxéssemos para hoje, talvez estamos dentro da igreja, vendo o movimento de Deus, pessoas têm sido curadas nessa casa. Quantas pessoas já foram curadas aqui, já testemunharam de cura, quantas pessoas batizadas no Espírito Santo, quantas pessoas muito mais reconheceram Cristo como único e suficiente Senhor. E nós estamos olhando para esse movimento e muitas das vezes estamos perguntando: será que Deus está na casa? Será que Jesus está fazendo algo no nosso meio? E aí Jesus precisa nos despertar. Jesus precisa falar para nós: ei filho, sou eu que estou fazendo algo. Sai do cronos, entra no kairos, entenda o movimento que eu estou fazendo. Jesus pagou o preço para os nossos pecados. Nós fomos salvos. E a salvação que Jesus nos ofereceu não foi algo que Ele nos entregou e falou: filho, toma a salvação, agora vai embora, vai caminhar. Não, Jesus virou e falou: filho, seus pecados estão perdoados, levanta e vem caminhar comigo. Levanta e segue-me, vem caminhar comigo, eu quero que você caminhe comigo. Nós queremos aceitar Jesus, mas queremos sair sem estar andando com Ele. E aí Jesus quer que a gente volte para perto, porque quem está longe de Jesus não consegue discernir o movimento que Ele está fazendo. E quando Jesus se referiu à multidão e chama ele de hipócritas, é porque Ele estava olhando somente para o tempo presente. Eles não estavam discernindo o tempo. Pastor, e qual é o problema de não saber que horas são? É porque quem não sabe que horas são vai perder o voo. Quem não sabe que horas são vai perder o trem, vai perder o ônibus,
vai perder a carruagem de Jeová. Quem não sabe que oração vai se perder nesse movimento? Em Números, no capítulo 20, abre sua Bíblia comigo, Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. Quem achou diz amém. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para que a comunidade e os rebanhos beberem. Nesse episódio aqui, nessa ocasião, para você situar naquilo que estava acontecendo, já havia mais de 30 anos que Moisés estava peregrinando no deserto com o povo. Logo depois, pouco tempo depois desse acontecimento, Moisés é levado. Moisés já tinha visto manifestação de Deus no Egito, já tinha visto manifestação de Deus no deserto. Moisés já tinha experimentado as manifestações do Senhor, já tinha visto Deus fazer o sobrenatural diversas vezes, inúmeras vezes. Moisés não tinha dificuldade de ver o movimento do Senhor, de ver o sobrenatural que Deus estava fazendo. E nesse episódio, então, Deus chama Moisés e Deus traz uma palavra diferente para Moisés. E o problema que nós temos é quando nós não conseguimos discernir o tempo, quando nós não sabemos que horas são. E o problema de não saber que horas são, que nós vamos ficar perdidos, confusos no movimento de Deus. Toda segunda-feira nós temos tido escola profética aqui nessa casa. E talvez para alguns aquilo que é só mais um nome, para nós é aquilo que Deus está nos instruindo para fazer. Nós estamos aqui toda segunda-feira, participando de um curso, aprendendo para simplesmente uma coisa. O nosso coração só não quer uma coisa. A gente não quer ver Deus se movendo e a gente ficando de fora. Nós não queremos falar: olha, eu não entendi o tempo que Deus estabeleceu, e por isso, por não entender o tempo, eu não participei desse movimento. E o problema de não discernir o tempo, de não saber que horas são, é que fica perdido. É um povo que está no meio da multidão, vê o movimento de Deus, mas quando vê, já aconteceu. Nossa, Jesus curou um ali. E quando vai ser de novo? Não sei, porque eu não entendo o movimento de Deus. Eu não me relaciono com Ele a ponto de entender aquilo que Ele está fazendo. Gente, a gente precisa sair de uma religiosidade, de um mecanismo que foi implantado no meio da igreja, que nós achamos que ser cristão é simplesmente participar de um culto. Isso é religiosidade. Ser cristão é se relacionar com Cristo. E porque eu me relaciono com Cristo, eu me torno a imagem dele, e ele pode ser refletido na minha vida para que outros vejam aquilo que eu me relaciono com Cristo no secreto é manifestado aqui para que todos vejam. Nós precisamos ser transformados. Se eu perguntasse aqui, Deus fala? Quem acha que Deus fala diz amém. Quem acha que Deus se move diz amém. O problema é saber de tudo isso e não ver Deus se mover nem falar. O problema é saber que Deus se move, que Deus fala, e pensar: não estou ouvindo e não estou vendo. Deus tinha dado uma palavra para Moisés lá atrás: Moisés, bate na rocha, desce o cajado. Só que essa palavra foi lá atrás, foi para um tempo lá atrás. Essa palavra já não fazia mais sentido para o tempo presente que ele estava. E agora Deus traz uma nova palavra para Moisés, Deus traz uma nova direção. Mas Moisés estava preso naquilo que ele recebeu lá atrás, e aí ele não poderia representar Deus aqui na frente. Tem muita gente que está aqui dentro, que está preso numa palavra que recebeu lá atrás, que Deus já liberou uma palavra nova, mas ele está no conformismo. Sabe por quê? É mais fácil ficar na palavra antiga, onde você já se acomodou.
aonde não é difícil mais, porque quando vem uma palavra nova, Deus vira para você e fala: filho, sai da zona de conforto, eu vou te levar para tal lugar, eu vou fazer algo sobre a sua vida, entra em tal ministério, vem servir, vai pregar, vai fazer algo novo. E aí a gente, opa, estou vendo, estou ouvindo, só não estou respondendo. Ouço, sinto, mas não respondo. Quantos de nós não estão caminhando debaixo de uma palavra que já passou, apegado à coisa que Deus já virou e falou: filho, entrega, eu tenho algo novo, algo melhor. Mas a gente está apegado a algo que Deus já destituiu. E o problema de caminhar debaixo de uma palavra que já passou é que a gente tem grande chance de pecar contra o Senhor. Pastor, como assim? Não ouvir Deus é pecado? A gente acha que pecado é fumar, beber, embriagar, fumar maconha e adulterar. A gente acha que pecado só são essas coisas. Mas eu quero te trazer um refresco aqui. Adão e Eva. Adão não pecou com a esposa do vizinho. A Bíblia não fala que Adão fumou um baseado. A Bíblia não fala que Adão plantou uma vinha e se embriagou. A Bíblia só fala que Adão desobedeceu a Deus. E porque Adão desobedeceu a Deus, o pecado de Adão nos alcançou. Tocou toda uma geração. Por falta de capacidade de discernir aquilo que Deus está falando. Moisés, quando deixou de ouvir Deus, deixou de perceber, deixou de representar aquilo que Deus queria fazer. O quanto de nós temos visto a manifestação de Deus e não estamos respondendo a isso? Quantos de nós não vimos esse mover, mas não temos coragem de levantar a mão, de dar um glória a Deus, porque estamos inibidos debaixo de um jugo que não tem nada a ver com Cristo? Tem a ver com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades. Em Números, no capítulo 20, no verso 11: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O povo precisava de água, o povo queria água, e Deus precisava de alguém que representasse Ele diante do povo. E nesse momento, exatamente nesse momento, Deus consegue olhar e falar: cara, Moisés perdeu a capacidade de me representar. E quando nós perdemos isso, talvez você está falando: pastor, se eu perder a capacidade de ouvir Deus, eu vou para o inferno. Não. Aliviar você logo, não vai não. Tem a ver com isso não. Tem a ver com perder a capacidade de representar o reino do céu sobre a face da terra. Tem a ver com a capacidade de se relacionar com Deus e fazer com que a imagem de Deus se torne tão semelhança, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e essa semelhança de Deus se torne tão forte em nós que os outros possam ver. Mas se eu não ouço Deus, eu não posso representá-lo para que o outro veja Deus através da minha vida. Vocês estão comigo aqui, gente? Sabe por que cada dia menos pessoas se convertem a Cristo? Porque cada dia menos pessoas conseguem responder e representar Deus, para que aquele irmão que não é cristão, ele olhe para a pessoa e fala: cara, eu vejo Cristo em você. Mas para que Cristo seja visto na nossa vida, eu preciso me relacionar com Ele. Não tem como Cristo ser manifesto na minha vida se eu não me relaciono com Ele. Sabe por que a vontade de Deus não se intensifica na face da terra? Que a vontade de Deus não cresce? Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir Deus. Gente, se tem um tempo que eu creio que Deus está fazendo algo novo, e dentro daquilo que eu te falei, pastor, coisas da semente, aquilo que Deus está liberando, Deus quer levantar pessoas que têm capacidade de ouvir Ele, porque quem ouviu tem a capacidade de fazer com que outros também possam ouvir. Porque eu acessei um local
agora eu posso te levar e falar: vem, acessa comigo também, faz parte comigo. A nossa ideia na escola profética não é fazer com que Lagoinha Nacional cresça, mas fazer com que o reino do céu seja exaltado. Nós estamos aqui para servir pessoas. Nós queremos ver as igrejas avivadas, as igrejas discernindo a voz do Senhor, porque nós cremos nesse movimento do Senhor. O problema de Moisés não foi largar tudo para obedecer. Moisés não teve dificuldade para obedecer o Senhor quando Deus decide tirar ele, quando Deus decide fazer algo sobre a vida dele. Nosso problema maior muitas das vezes nem é ouvir a Deus, mas é obedecer, é disposição. Porque está aqui dentro dessa casa, vou falar para quem está aqui, tá, gente? Para quem está dentro dessa casa, está vendo o que Deus está fazendo e não virou a chave ainda, e não se mudou, e não movimentou, e não decidiu entrar debaixo desse movimento do que Deus está fazendo. Que geração é essa que não consegue responder a esse movimento de Deus? Mateus no capítulo 11, no verso 15, Mateus capítulo 11, versículo 15, quem achou diz amém. Vou acelerar. Mateus capítulo 11, verso 15 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. A quem posso comparar essa geração? São crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejuava e não bebia vinho, e diz: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e diz: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. O profeta Malaquias foi o último profeta a falar em nome de Deus no Antigo Testamento. E eu não sei se você já reparou, mas na sua Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem uma página em branco. E não foi um erro da gráfica ao imprimir, que deu na minha, deu na sua e deu em todas as outras. Mas aquilo simboliza um período onde Deus não levantou um profeta, onde Deus se calou, foi um período de silêncio. Foi um período de 400 anos que não teve ninguém que pudesse levantar e representar Deus e falar: olha, eu falo em nome do Senhor. E aí a nossa pergunta é: será que ficou 400 anos sem pessoas com a capacidade de discernir esse movimento de Deus, sem ninguém que pudesse representar a vontade do céu sobre a face da terra? E a Bíblia diz que após esse período de 400 anos, surge então João Batista, filho do sacerdote Zacarias e Isabel. E após João Batista vem Jesus. E o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? Ele estava falando: olha, vocês perderam totalmente a capacidade de interpretar os sinais do tempo. Vocês não conseguiram reconhecer João Batista como um profeta. Vocês olharam para João Batista e julgaram ele pelo exterior. E olharam e falaram: olha, esse João Batista é um cara antissocial. Esse cara se veste com umas roupas estranhas, come uns negócios estranhos. E aí quando vem Jesus, vocês também não reconheceram que Jesus era o Messias, ele era ungido. E Jesus naquela parábola, ele está dizendo: ei, vocês perderam a capacidade, porque no tempo de sorrir vocês não estão sorrindo, no tempo de chorar vocês não estão chorando. Vocês não estão entendendo o movimento daquilo que Deus está fazendo. Não estão conseguindo diferenciar se a música de fato é de pranto. E quando vocês diferenciam o que eu quero que seja de fato, talvez muitos encenam uma manifestação do Senhor e de fato não estão vivendo debaixo dela. Quantas igrejas, e com muita misericórdia, com muito temor que eu estou falando, quantos lugares nós não vamos e vemos uma encenação e uma manifestação de adivinhação e de tantas outras coisas, onde a gente sabe que Deus não está nesse movimento. Com muito temor que eu estou falando. Mas aquilo precisa ser representado de uma forma. E de uma forma muito diferente. Nós vemos uma leveza do movimento de Deus nessa casa. E não estou falando porque eu sou pastor dessa casa, mas porque eu faço parte, eu creio naquilo que Deus está fazendo.
e nós vemos um movimento leve de Deus, e nós olhamos para isso e muitas das vezes não entramos debaixo disso. Quantas das vezes a gente não vem para essa igreja e a gente fala, mas eu não senti nada. E eu não estou falando de sentir um arrepio nas costas, eu estou falando de entrar e falar, cara, eu consigo discernir o movimento de Deus nesse local. Eu consigo perceber que Deus está se movendo. Eu estou falando de uma capacidade espiritual, de uma percepção profética de um ambiente, de olhar e dizer, cara, Deus está se movendo e eu preciso entrar nesse movimento de Deus. Mas nós vivemos uma geração que Deus está se movendo, mas nós não queremos participar desse movimento. E aí Jesus vira e fala, são como crianças. E Jesus não está falando que são como crianças no sentido positivo, porque lá atrás Jesus falou, olha, vocês precisam ser como criança. E Jesus diz isso para falar da pureza do coração de uma criança. Mas nesse texto Jesus está falando, olha, vocês estão sendo infantis. Vocês não estão discernindo aquilo que está acontecendo. Vocês estão confundindo inocência com infantilidade. Que horas são? Qual é esse movimento que Deus está fazendo? Embora nós vemos diferentes pessoas que não conseguiram discernir a voz de Deus, e por não discernir perderam o movimento, em contrapartida nós vemos gerações que foram conectadas ao Senhor. E eu creio que Deus nessa noite levanta uma geração que está conectada, que Deus traz um despertar nessa noite, que Deus levanta pessoas que têm a capacidade de ouvir, porque quem ouve o reino dos céus estabelece ele sobre a face da terra, e aquilo que são realidades no céu também é realidade na terra. Em 1 Crônicas, para declarar a sua fidelidade e seu reconhecimento a Davi como de fato rei sobre Israel, sobre o ungido do Senhor. E a Bíblia fala que a tribo de Issacar, ela era uma tribo que tinha capacidade de discernir o tempo, de saber a circunstância, e de não só discernir, mas de instruir os outros para que pudesse se movimentar naquilo que Deus estava fazendo. É necessário que se levante uma geração de Issacar no nosso meio, pessoas com capacidade para discernir, para que possam orientar outras pessoas, para que essas outras pessoas possam caminhar debaixo disso. E quando eu falo isso, meus irmãos, não tem nada demais em você conhecer alguém que tem uma capacidade profética verdadeira, alguém que tem um entendimento de reino, que não quer manipular ninguém, que não quer te usar, que pelo contrário, ele quer te instruir para que você cresça, para que o mesmo Cristo que manifesta nele, manifeste em você. E aí é necessário que um povo que tem maturidade possa ser essa geração. Nós olharmos para o movimento daquilo que Deus está fazendo e chegar na nossa casa com temor e tremor e falar, gente, de uma coisa eu tenho certeza, Deus se moveu no culto nessa noite. Qual é o meu compromisso diante do movimento que Deus está fazendo? Aonde eu entro nisso? Porque talvez você está aí pensando que você veio parar aqui hoje aleatoriamente. Ei, não foi. Você não está aqui aleatoriamente, você está aqui porque Deus quer estabelecer algo sobre a sua vida. No livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel foi um profeta, um homem com uma capacidade, com um discernimento profético de tal forma que os líderes daquele tempo, eles temiam encontrar com Daniel, porque eles sabiam aquilo que Daniel carregava da parte do Senhor. E esse mesmo profeta Daniel, a Bíblia fala que ele, lendo os escritos de um outro profeta, profeta Jeremias, que por um tempo profetizou, também contemporâneo a ele, e agora ele lendo aquilo que estava escrito em Jeremias, ele consegue entender que havia o tempo do cativeiro estava acabando, que o tempo do cativeiro era de 70 anos, e já havia se passado um período, e o tempo do cativeiro estava perto. A gente
gente precisa ler isso aqui. A gente precisa ler isso aqui, porque isso aqui vai nos trazer discernimento, vai nos trazer entendimento, para que a gente leia os livros, que a gente leia a palavra de Deus e fala: olha, eu entendi pelo aquilo que Jesus escreveu, por aquilo que está escrito por João no livro de Apocalipse, que o fim, que o movimento de Deus, que a vontade de Deus, que aquilo que Deus quer fazer, está direcionando para isso, porque o movimento profético, ele precisa apontar para Cristo, ele precisa estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus aqui sobre a palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 11, no verso 13: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. O apóstolo Paulo, enquanto ainda Saulo de Tarso, era um perseguidor da igreja, era alguém que vivia na contramão, e aí Jesus o alcançou. Talvez como Jesus me alcançou, como Jesus te alcançou. Mas é algo muito claro na vida de Paulo, é que Paulo teve uma capacidade de discernir para que Jesus chamou ele. Jesus chamou Paulo para ser pregador aos gentios. Para que Jesus te chamou? Para que Jesus te chamou? O Evangelho só nos alcançou. Eu brinco que se nós não fossemos cristãos, nós éramos Paulão, porque foi Paulo quem começou a pregar para os gentios. Foi Paulo que recebeu uma revelação do Senhor, que teve uma capacidade de discernir que Deus queria que ele pregasse para os gentios, para aquele que não era judeu. E aquilo naquele tempo talvez era loucura para aquela galera. Talvez o que Deus está te chamando para alguns pode ser loucura, mas é o que Deus quer fazer sobre a sua vida. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, para mim, para você, que somos salvos, é poder de Deus. Primeira Crônicas, no capítulo 15, no verso 1, já estou encerrando. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. A gente acha que a capacidade de discernir o que Deus quer fazer tem a ver somente com um movimento de responder. Ó, Deus traz uma direção e nós respondemos. Deus traz uma direção e nós respondemos. E de fato é importante essa capacidade de ouvir ao Senhor, e de não só ouvir, de responder ao que Ele quer fazer. Mas Davi, num tempo ainda onde existia todo um mundo de regras, de lei, Davi consegue ter um discernimento daquilo que era agradável para Deus. Davi consegue discernir que o que Deus queria não era sacrifício de bezerros, de novilhos. Davi consegue discernir que Deus estava em busca de um relacionamento, em busca de adoração, em busca de adoradores. E esse Davi quebra todo o protocolo daquele tempo, constrói uma tenda, um tabernáculo e coloca a galera para adorar o Senhor. E fala: agora todo mundo vai adorar o Senhor, agora todo mundo vai se achegar, agora nós vamos adorar, agora nós vamos buscar. Davi, ele não só recebeu algo de Deus e respondeu, mas agora também ele trouxe algo de uma capacidade de entender e falar: Deus, eu quero fazer algo para você. Nós entramos na igreja numa passividade que eu espero que alguém levante um profeta para falar comigo. Eu espero que nessa noite Deus me traga uma palavra, que a bênção desça do céu. Mas nós não entramos num ativismo de dizer: Deus, eu quero fazer algo na sua obra, eu quero ser a resposta de algo para o Senhor. Porque a gente não entra para esse lugar e olha assim: Deus, o Senhor já reparou a rua que eu moro? Tem poucas pessoas que são convertidas. Deus, eu vou abrir uma célula, eu vou bater no meu vizinho, eu vou deixar um cartãozinho. Deus, eu sei que isso talvez está te incomodando, porque o desejo do Senhor é que as pessoas sejam salvas. Mas a gente entra numa expectativa de um movimento, de que Deus vai fazer, de que Deus vai dar um passe, que Deus... Ei! Essa é uma noite de resposta. É
uma noite que eu quero trazer sobre você um entendimento de que Deus está se movendo nessa casa, que Deus está se movendo nesse meio, e nós não podemos perder esse movimento. Nós não podemos entrar aqui e sair e dizer: ah, o culto foi legal, teve um teatro. Não! A gente precisa entrar aqui e falar: cara, eu fui tão tocado pela presença de Deus. Não tem a ver com o que pregou, não tem a ver com o que cantou, mas eu entrei numa dimensão de um relacionamento com Cristo, que eu fico o tempo todo querendo falar, orar. Precisa vir de nós uma geração que é apaixonada por Jesus, uma geração que não tem dificuldade de entrar na frente dele e derramar lágrimas e falar: Senhor, eu preciso queimar pelo Senhor, de amar a presença dele, de falar: Senhor, eu não tenho para onde voltar mais. Como eu ouvi um dia, Deus me estragou de tal forma que eu não presto para mais nada, só para fazer a vontade dele. Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos, foi um dos profetas que mais recebeu revelação de Cristo, revelação de Jesus. E um dia Isaías liberou uma palavra, e eu creio que essa palavra faz sentido nessa noite, e eu quero profetizar nessa noite essa palavra. Eu pedi para os líderes de ministério viessem aqui na frente, sentasse na frente, porque eu quero orar com vocês e por vocês. Os líderes, fiquem em pé aqui. Essa noite é uma noite muito importante para nós como igreja, gente. Não tem nada programado aqui com eles, mas é uma noite que eu sinto que Deus quer nos chamar para uma responsabilidade maior, que Deus quer nos levar para um senso de responsabilidade maior, que Deus quer dizer para nós: ei, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, vocês não estão percebendo que eu estou fazendo algo, e eu preciso que vocês respondam a isso. Não é necessário que se levante outra geração. Deus, nós estamos aqui, cara, nós estamos aqui, nós queremos responder o que o Senhor está dizendo. Nós queremos ser essas pessoas que têm a capacidade de olhar e falar: Deus está se movimentando, e olhar com temor e tremor e falar: Deus, não deixa que nós deixamos passar desapercebido o movimento do Senhor. Isaías, no capítulo 43, no verso 19, ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Se coloque sobre os seus pés, igreja. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar assumindo um compromisso diante da igreja. Nós vamos orar assumindo um compromisso que nós nos